Saudações, habitantes do mundo dos 12. Hoje o vídeo vai ser curto. Eu quero contar uma história para vocês de um jovem Kra que começou a sua jornada como todas as outras pessoas, sem nada. Mas esse jovem Kra se tornou um adulto Kra e acumulou uma pequena fortuna. E como eu sei que o assunto camas tem um lugarzinho especial na atenção de vocês, eu resolvi fazer esse vídeo. Mas eu te pergunto, você acha que juntar essa quantidade de camas depende apenas de saber fazer camas? E a resposta é não. Saber economizar camas também pode te ajudar na jornada do enriquecimento. O Golden Spirit pode ser um Kra, mas ele certamente tem um bolso de Enotrof. Em outras palavras, eu sou muito muquirano. Onde eu posso economizar, eu economizo. Você talvez já tenha percebido, mas no mundo dos 12, existe uma máfia que é especialista em furtivamente roubar dinheiro de você. E não estou falando dos Srans e Ladinos. Eu estou falando dos NPCs. Desde a coruja que te extorque para que você possa acessar os seus bens depositados no banco, até os administradores das lojas que cobram uma porcentagem do seu lucro para que você possa vender na loja. Mesmo em muitos casos, eles nem mesmo estando presentes na loja para garantir a segurança dos seus bens. E é justamente sobre a loja que vamos conversar hoje. Eu vou ensinar uma forma de você parar de pagar impostos no Dofus. Bom, pelo menos uma parte dos impostos. Mas essa técnica não é para ser usada em todo e qualquer recurso ou item que você queira vender. Essa técnica deve ser utilizada quando você tem certeza do valor final que você quer vender o seu produto. Vamos começar pelo básico, explicando como funciona o imposto da loja. Sempre que você coloca algo para vender, você paga 2% do preço que você colocou em imposto. A loja vai exibir o seu item por 28 dias. Se a venda não ocorrer, o item retorna para o seu banco. Porém, para evitar que você tenha que ir no banco, pegar seu item de volta, voltar na loja, colocar seu item à venda novamente e pagar novamente os 2% de imposto, você pode simplesmente atualizar a sua oferta diretamente na loja, antes que o prazo expire, obviamente. Se você fizer isso, você atualizar o preço do seu produto, o prazo é renovado para 28 dias e você paga 1% do valor do item em imposto. É isso mesmo, você pagou imposto sobre o mesmo item novamente. E é aqui que entra o truque. Normalmente, quando essa situação hipotética acontece, você abaixa o preço do item. Ora, se no preço que estava ele não vendeu, é melhor abaixar para que ele venda, não é mesmo? Não é isso que você pensa? Porém, quando você abaixa o preço, você paga um imposto alto. Mas o que você não sabia é que se você aumentar o preço, você paga um imposto muito baixo. A porcentagem do imposto vai subindo conforme você vai aumentando muito o preço. Mas se você aumentar o preço em uma quantidade irrisória, o imposto é quase nulo. Se você aumentar o preço do item em uma cama, você paga apenas uma cama em imposto. E em termos práticos, esse valor do imposto é o mesmo que zero. É isso mesmo, você vai praticamente zerar o imposto. Tá bom, Golden, não achei muito útil. Eu ainda assim vou ter pagado 2% do imposto ao colocar o item à venda e agora tem menos chance ainda de vender o item, já que eu aumentei o preço. Exatamente. É por isso que eu disse que essa técnica não deve ser usada para todo e qualquer item. Essa técnica deve ser usada quando você tem certeza absoluta que você quer vender o item por um preço X. Por exemplo, eu estou com esse chapéu odorado há mais de um ano na loja. Sem exagero, mais de um ano. E quando chega perto de 2 semanas, para expirar o meu item, eu renovo o preço aumentando uma cama. Por quê? Porque é um item com 4% de resistência over. Mas esse item é geralmente utilizado mais ofensivamente. Então esse mage do meu item torna ele extremamente nichado. Mas isso não quer dizer que ele é menos valioso. 4% de resistência over continua sendo extremamente difícil de se alcançar. Eu poderia ter ido abaixando o preço até que lá para os 3 ou 4 milhões ele tivesse sido vendido. Mas como eu não tenho necessidade de camas no momento e também tenho muita paciência, eu mantenho o preço exatamente no valor que eu quero vender.
É claro que esse é um exemplo extremo. Deixar o item 1 ano na loja não é lá muito inteligente. Se o seu item ficou uns 3 meses na loja, acho que está na hora de você esquecer essa ideia de não pagar imposto e considerar abaixar o preço. A menos que você tenha um item com mage realmente lendário, daquele naipe que vale mais de 1 bilhão de camas. Nesse caso, você pode ir mantendo o preço sim, porque dificilmente outro item desse naipe vai passar a existir no servidor. Bom, resumo da ópera desse vídeo. Eu aconselho essa técnica de aumentar o preço em uma cama para não pagar imposto quando você realmente tiver certeza do preço que você quer vender, quando você tem paciência para esperar todo esse processo acontecer e também para quando você não tem necessidade imediata de camas. A técnica de não pagar imposto de venda no Dofus é essa. Mas deixa eu aproveitar que eu já estou falando de imposto para falar do imposto do banco, mais especificamente para os novatos. Muita gente acredita que o imposto do banco é determinado pela quantidade total de itens lá dentro. Na verdade não, o imposto é determinado pela quantidade total de slots diferentes que você ocupa no banco. Por exemplo, se você tiver uma urtiga no banco, você vai pagar 1 de imposto. Se você tiver 1 milhão de urtigas no banco, você também paga 1 cama de imposto. Mas se você tiver uma urtiga e uma sálvia, você paga 2 camas de imposto. Ou seja, para cada item, recurso ou consumível diferente que esteja lá dentro do banco, você paga 1 cama na hora de acessar o banco, entenderam? Por isso, eu recomendo que você não fique estocando coisas no banco. Bote tudo sempre para vender. Mais vale 1 cama na sua mão do que 1 cama na mão do banqueiro safado, não é mesmo? Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!